Fala pessoal, tudo bem? Matheus da Lunitec. Eu vou passar para vocês como está estruturado o nosso curso, tá? Quais são os módulos, quais são as aulas e o que vocês vão aprender ao longo, desse curso. Esse nosso curso é focado, em Python do zero até a parte de detecção de objetos em filmagens. Então, provavelmente, muitos de vocês estão interessados, em fazer detecções com a inteligência artificial. Então, identificar gado, identificar pessoas, identificar carros, tudo em filmagem de drone. Pode ser filmagem de celular também, filmagem de câmera de segurança. O importante é ser uma filmagem, tá? Eu já adianto, você pode estar utilizando qualquer drone para estar fazendo, esse processo. E nesse curso a gente vai ver duas áreas diferentes, tá? Então a gente vai ver aqui Python do zero. Então a gente vai ensinar para vocês desde a parte da instalação do Python, instalação do ambiente. Então a gente vai estar utilizando o VS Code, como fazer os ambientes virtuais e tudo mais, até essa parte de inteligência artificial, treinamento de rede neural, convolucional. A gente vai estar utilizando o YOLO para fazer essas identificações. Então a gente tem tanto a parte teórica, do que são essas áreas, que a gente vai trabalhar, e depois a gente tem a parte prática, no qual a gente treina a rede e tudo mais, tá bom? Então, falando agora um pouquinho sobre os módulos, se você sabe, já entende um pouco de lógica de programação, já tem o VS Code instalado, já trabalhou com Python, e você está interessado somente na área de detecção de objetos, você pode pular aqui, olha, para os últimos módulos, tá? O módulo 7, 8, 9 e 10. Mas se você está começando agora, nunca programou, não sabe nada de programação, daí sim eu recomendo você começar aqui desde o módulo 1, tá? Que a gente fala um pouquinho sobre o que é Python, o que é linguagem de programação, como instala, o VS Code, esse software, que a gente vai fazer a programação. Depois a gente vai para o básico de Python, a gente aprende as principais estruturas, listas, data frame, enfim, toda a parte básica de Python. E depois, a gente, antes de chegar na inteligência artificial, a gente vai aplicar o que a gente aprende em básico de Python para essa área aqui, olha, que seria dados geoespaciais. O que são dados geoespaciais? É basicamente trabalhar com raster, vetor, que seria os ortomosaicos de drone, imagem de satélite, trabalhar com esses vetores, que seria os polígonos e tudo mais. Por quê? Essa área de dados geoespaciais é mais simples, tá? É mais fácil a gente trabalhar. Então, por que aqui eu coloco o módulo 3, 4, 5 e 6? Porque são módulos que vão ser fundamentais para você entender como que funciona a lógica de programação, tá? Como que funcionam os scripts, como que funcionam os arquivos, que a gente vai estar utilizando dentro do VS Code. Então, para você entender, um panorama geral de como que funciona essa linguagem de programação, a gente vai fazer uma primeira aplicação que seria trabalhar, fazer o geoprocessamento com dados aqui vetoriais, dados raster, que é um pouco mais simples, tá? Os scripts. Então, uma vez você entendendo como que funciona esse Python, esse panorama geral, aí sim a gente consegue entrar nessa parte aqui, olha, dos scripts, voltado para a detecção de objetos, tá? Que são scripts maiores. Então, antes de eu chegar e já passar para vocês um script grande, a gente vai começar, linha por linha, a gente vai fazendo vários processos, de forma bem introdutória, tá? Então, por mais que são conceitos diferentes, então você tem dados geoespaciais e você tem filmagens de drone. Então são conceitos relativamente distintos, tá? Tem muita coisa que são interligados, então a parte de imagem se aplica também, a parte de detecção nessa parte de filmagem, porque uma filmagem nada mais é do que várias imagens sobrepostas, A gente vai passando frame por frame e vai construindo um vídeo. Então, muita coisa que tem aqui, nos primeiros módulos vai servir sim, para esses outros, tá? Mas por mais que seja um pouco diferente, o conteúdo, esses primeiros módulos aqui vai ser fundamental para você entender como funciona a estrutura de programação, a lógica, as estruturas de repetição, estruturas condicionais, que a gente vai estar utilizando isso bastante nos scripts quando a gente chegar aqui, olha, nos últimos módulos, tá? Então, recomendo vocês assistirem, por mais que você não vai trabalhar, com Python para dados geoespaciais, recomendo vocês assistirem módulo 3, 4, 5, 6. E depois a gente tem os módulos 7, 8, 9 e 10, tá? O módulo 7 eu vou passar para vocês a teoria, sobre detecção de objetos. Até a gente chegar em detecção de objeto, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o que é inteligência artificial, o que são redes neurais, o que são redes neurais profundas e depois redes neurais convolucionais, tá? Aqui o nosso algoritmo que a gente vai estar utilizando, o YOLO, é um modelo, de arquitetura de rede neural convolucional, tá? Depois a gente entra para a parte prática, que a gente vai fazer a detecção, principalmente aqui de pessoas e de carros, tá? Que o modelo YOLO ele já está pré-treinado para fazer essa detecção. E depois a gente pode treinar esse YOLO, esse algoritmo, com datasets personalizados, ou seja, com as nossas imagens. A gente vai ver que tem situações
que o YOLO, né, ele não consegue fazer essa detecção com uma acurácia, né, com uma precisão tão boa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode retreinar esse modelo, né, retreinar essa inteligência artificial com as nossas imagens, né? Então, eu vou fornecer um banco de dados para ela, fazer as anotações e ela vai aprendendo com as minhas imagens, com os meus dados. Depois eu posso pegar esse modelo e aplicar para o meu dia a dia, né, para as próximas filmagens que eu for fazer, tá bom? E o último módulo aqui, olha, a gente vai ver como fazer detecções ao vivo, né? Então a gente vai ver como que a gente pega a imagem do drone, passa para o computador e aplica essa detecção ao vivo, né? Para a gente já ter essa resposta no momento, por exemplo, que a gente está lá na área rural, tá bom? Lembrando que esse processo vai depender de internet. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro, tá, para vocês, antes de vocês adquirirem o curso, muitos de vocês estão interessados em fazer a parte de contagem, por exemplo, de gado, né? Gado é uma área, tá, bem complexa para a gente fazer essa detecção. E o que eu gostaria de passar para vocês a gente aqui não vai vender nenhuma solução pronta, tá, para vocês. A gente não está vendendo um algoritmo para você fazer essa detecção. Claro, a gente vai fornecer, né, os algoritmos que a gente treinou com as nossas imagens, né, para fazer essa identificação que a gente utilizou, né, nos vídeos que a gente compartilhou para vocês. Mas tenham em vista que essa inteligência artificial, né, esse modelo que a gente treinou, ela se dá bem nas imagens que a gente trabalhou, né? No ambiente que a gente estava. Mas se você, por exemplo, vai fazer isso para uma outra área, para um outro tipo de imagem, vamos supor que seu gado é diferente, a coloração é diferente, o seu ambiente é outro, né? Provavelmente você vai ter que treinar de novo essa rede neural, tá? Então a gente deixa isso bem claro no curso para vocês. Aqui a gente não está vendendo uma solução pronta. A gente está passando para vocês, né, um ensinamento de como treinar uma inteligência artificial para estar detectando esses objetos, tá bom? Então, a gente, como eu comentei, né, a gente compartilha esses modelos com vocês, mas tenham isso em mente, né, que você talvez vai precisar fazer o retreinamento dessa rede a partir das suas imagens. Porque, por exemplo, o cenário, né, que a gente utiliza aqui, o gado que eu faço filmagem, provavelmente pode ser diferente, né, do seu ambiente que você está fazendo, da fazenda, né, que você for trabalhar. Vamos supor que o gado tem outra coloração, tem outra forma, às vezes você vai fazer essa filmagem de mais longe, enfim, tudo isso acaba impactando, beleza? Mas no curso a gente está interessado em passar para vocês a metodologia de treinar uma rede neural para fazer essa identificação, tá bom? Dito essa parte introdutória, deixa eu mostrar agora aqui, olha, na plataforma. Então, provavelmente você já conhece, né, a Hotmart. Nosso curso está estruturado na Hotmart, então a gente tem aqui os módulos, né? Primeiro a introdução, depois básico de Python, daí a gente aplica, né, esses conceitos de Python voltado aqui primeiro para dados vetoriais, então tem vários arquivos, olha, de como ler shapefile, importar KML, VSRC, usar as funções, né, de dados vetoriais, então o recorte, diferença, centroide, buffer, mesclar, algumas funções aqui interessantes. Depois a gente vai para básico aqui de raster, então entender um pouquinho mais sobre a biblioteca rasteiro, como a gente importa uma imagem TIFF, como que a gente lê bandas específicas, então para fazer GLI, para fazer NDVI através do Python. Então uma coisa legal é que a gente consegue também fazer processo de automatização. Então a gente consegue automatizar o NDVI para várias imagens, enfim, a gente vê todo esse processo aqui, tá? Como criar índices de vegetação, reprojetar a imagem, tudo aqui voltado para imagens, né? A gente tem aqui uma atividade prática. Depois, módulo 5, a gente vê também algumas funções de raster um pouco mais avançadas. Depois a gente tem o Google Colab, tá? Eu ensino para vocês como funciona o Google Colab, para que ele serve, como que a gente roda um script lá, como que a gente armazena os arquivos. Deixa eu sair aqui da frente. Depois a gente chega aqui na parte de inteligência artificial, né? Então a gente, como eu comentei, a gente dá um panorama geral, né, de como funciona essa área. Então reparem que aqui a gente tem aulas longas, tá? Porque são conceitos mais aprofundados, né? Então você tem aula de rede neural aqui para classificação de imagem. Então a gente dá vários exemplos aqui para vocês, para ficar bem sólido, né, esse conceito. E depois a gente tem aula aqui de rede neural convolucional, uma aula aqui quase de 1 hora, tá? Claro, a gente não consegue se aprofundar tanto, né? Mas a gente passa aí os principais conceitos para vocês. Depois a gente fala um pouquinho aqui do YOLO, né, que seria o modelo que a gente vai estar utilizando. Daí chega na parte prática, a gente tem aqui várias aulas aqui, olha, de como fazer, né, essa detecção utilizando o YOLO nas filmagens. Então a gente começa desde o básico, tá? A gente ensina como abrir primeiramente um vídeo, né? A partir do Python, utilizando o OpenCV. Depois que eu aprendi a abrir esse vídeo, como que eu aplico o modelo que eu treinei, né, em cima do vídeo. Depois como que eu crio um computador, né? Ou seja, como que eu crio um algoritmo para um script, né? Para quando o objeto passar uma linha, ele começa a contar isso e armazenar esses dados, né? Esses valores. Então a gente aplica aqui para carros também, como a gente faz detecção em uma região específica.
Daí depois aqui, o módulo 9, aqui assim, a gente faz o treinamento de fato da nossa rede neural. Então, como criar o dataset, como dividir ele em teste, treinamento, validação, como treinar ele, né, utilizando o Google Colab. Depois, como que a gente bate os arquivos, testa nos nossos vídeos, tá? Depois aqui, olha, como que a gente faz a detecção ao vivo, né? Como que a gente transmite a imagem do drone e para o nosso computador e a gente faz essa detecção em tempo real, né? Seria de forma ao vivo, tá? E depois eu deixei alguns bônus aqui. Então, para quem, como os primeiros módulos a gente trabalha com dados geoespaciais, para quem não é muito dessa área, eu deixei alguns módulos que seria aqui, olha, o conceito de agricultura de precisão, tá? Dados georreferenciados de raster e vetor e básico de QGIS, tá? Então, para quem não entende de QGIS, quer começar a aprender um pouquinho, temos aí bastante aula de como tá utilizando o QGIS. Beleza, gente? É basicamente essas informações que eu queria passar para vocês e mostrar como está estruturado o nosso curso, beleza? Valeu, um abraço e até mais!